Olá, internauta ligado na RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, dentro daquela série especial do projeto Santo André, 500 anos. Já teve uma primeira temporada, ainda na primeira fase, vendo área por área, situação por situação, tentando buscar ali todo o entendimento do que seria o projeto e dos seus objetivos, e agora a gente está numa segunda temporada, porque já teve escuta, já teve toda uma pesquisa, e tudo que foi levado para a população está sendo avaliado dentro de cada secretaria, e lógico, da Prefeitura de Santo André como um todo, visando esse plano de longo prazo, visando os próximos 30 anos, para que Santo André chegue em 2053, exatamente no dia 8 de abril de 2053, data do aniversário de 500 anos, com mais tranquilidade, com tudo funcionando bem, tranquilo, levando em conta esse processo de longo prazo. E hoje, a nossa função aqui é falar sobre saúde. O que foi levado para as escutas, o que foi colocado nas escutas, o que a prefeitura já viu que já encaminhou, o que precisa encaminhar no curto, no médio, no longo prazo. A gente vai falar muito sobre esse tema com os nossos convidados, primeiro apresentando o Acácio Miranda, que é o secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento de Santo André. Acácio, bem-vindo. Olá, Carlos, é um grande prazer falar com você, meu amigo, com os nossos queridos e queridas ouvintes, em especial com o nosso convidado de hoje, nosso querido secretário de Saúde, Gilvan Júnior. Exatamente, Gilvan, bem-vindo também aqui ao nosso programa. Obrigado, Carlos, todos da equipe aí do RDTV, todos que nos assistem, e também ao nosso colega e amigo Acácio Miranda, que tem feito um brilhante trabalho na Secretaria de Planejamento e Licenciamento. Acácio, então vamos começar sobre aquela questão das escutas, né? A gente já até avaliou muito sobre esse processo de maneira mais geral, mas no caso da saúde, quais foram os principais temas, as principais situações apontadas pelas mais de 3 mil pessoas escutadas por vocês nesse processo do Santo André 500 anos? A saúde, Carlos, para nós foi uma surpresa, e uma surpresa bastante agradável, porque nós sabemos, no nosso país, não só no nosso município, mas quando a gente olha para as notícias no nosso país, no nosso estado, a saúde pública é um dos temas mais cobrados pela população, especialmente é um dos temas mais criticados pela população. Contudo, em Santo André, não foi isso que nós acompanhamos. Obviamente, foram feitas ponderações relacionadas à saúde, mas quando eu digo ponderações, eu digo sugestões de melhorias, porque a saúde foi um serviço muito bem avaliado, foram feitas vários elogios ao nosso sistema de saúde, especialmente aqueles mecanismos mais modernos de saúde que Santo André já implementou, como é o caso da teleconsulta, como é o caso dos multirões inerentes aos exames. Então, estes aspectos... Opa, o Acácio teve um probleminha ali na conexão dele. Opa, voltou. Voltou, Acácio. Você estava falando da questão dos mutirões que ajudaram a avançar esse processo da saúde, né? Resolveu ali os problemas de curto prazo e que isso também ajudou na surpresa, né, da avaliação da população para vocês, né? Sem dúvida alguma. Então, foram feitos estes elogios aos novos mecanismos, aos mecanismos modernos de medicina que foram implementados por Santo André, e também foram feitos elogios aos multirões que estão sendo realizados. Quando da realização da escuta pública, os multirões já estavam sendo realizados e continuam sendo realizados. Então, no que diz respeito à saúde, foram muito mais sugestões pontuais, muito mais aquela cobrança, olha, tem tal serviço em tal unidade, no meu ainda não chegou, do que críticas propriamente. O que para nós, repito, é bastante positivo, porque mostra que a nossa saúde, que a equipe do Gilvan, estão todos no caminho certo. E, Gilvan, como é que você recebeu essa situação, né? Porque, até conversando com o prefeito Paulo Serra, Santo André, no primeiro mandato, começou com os mutirões, entre aspas, resolveu a questão das filas, mas aí veio a pandemia e criou novamente aquela fila para ser que estava represada, porque ninguém podia fazer exame e tudo mais, aquela coisa toda.
e vocês tiveram que remar tudo de novo. Como é que você recebe essa avaliação da população do que, pelo menos, o que está em curto prazo está sendo bem avaliado, está sendo bem quisto na cidade? Sim, né? É um trabalho árduo, né? Desde o início do ano aí, abrindo todos os sábados, domingos, estendendo o horário, e hoje a situação está controlada, né? Então, as consultas a gente já está atendendo de um mês para o outro, né? Em 30, 40 dias, e os exames também, até o próximo mês, a gente já entra nesse padrão. E a população sente, né? Quem usa o SUS aí há muito tempo, né? Sente esses benefícios, fala, olha, tem sido rápido, o pessoal tá chamando rápido. Então, isso deixa a equipe muito feliz, que sabe que todo o esforço que foi feito desde o início do ano está fazendo resultado, está melhorando a vida das pessoas. E é muito, muito bacana a gente ouvir isso da população. Claro, como o secretário Acácio falou, a gente sabe que ainda tem coisas pontuais para fazer, mas a gente tem trabalhado muito para entregar um serviço de qualidade e eficiência na gestão pública. E Acácio, quando a gente fala de longo prazo, ou seja, já entrando mais no Santo André 500 anos, quais que foram as sugestões que foram estabelecidas pela população nessa escuta? Eram mais sugestões de infraestrutura? Eram mais sugestões de questões médicas? O que foi colocado pela população como um complemento futuro para essa área da saúde? É engraçado, Carlos, que quando a gente olha para as sugestões feitas em relação à área da saúde, há um pouco de diferença quando comparadas essas sugestões com as outras áreas. E por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, na educação, em termos de infraestrutura, a sociedade e a cidade que nós teremos daqui a 30 anos não são os mesmos de agora. Então, as sugestões foram feitas levando em consideração estes aspectos. No que diz respeito à saúde, não. As sugestões foram todas elas voltadas à ampliação do atendimento, que, repito, já está acontecendo no curto prazo, e também sugestões relacionadas à implementação de novas tecnologias. E há um terceiro ponto, que é o ponto que mais me chamou a atenção, porque está muito associado a esse infeliz capítulo da história que nós vivemos recentemente, que é a pandemia, que são pedidos relacionados à vacina. E o Gilvan já disse em outras oportunidades, ele vai ter oportunidade de falar, Santo André é referência em termos de vacinação. Então é engraçado, a população no Santo André 500 anos pede para que todos sejam vacinados, mas é engraçado que eles não cobram uma vacina em específico. Eles querem que todos estejam vacinados, quase como uma metodologia de medicina preventiva, para que a gente não viva um capítulo similar ao capítulo vivido durante a pandemia. E um segundo ponto, reitero, está relacionado à adoção de novas tecnologias. No que diz respeito às novas tecnologias, mais uma vez, o Gilvan tem muito mais propriedade para falar, mas nós já implementamos telemedicina, aparelhos modernos para realização de exames, então nós já estamos numa certa vanguarda em relação a isso. E é interessante, Gilvan, esse relato do Acácio, principalmente na questão da vacina, porque, por incrível que pareça, o problema em relação à vacinação, das pessoas não irem mais se vacinar, já acontecia antes da pandemia. E pelo que eu estou entendendo, de certo modo, em Santo André, a pandemia deu aquele susto de falar, pessoal, é importante se vacinar, é importante a gente se proteger, é importante estar tudo ok com a gente. Então, de certo modo, todo mundo aprendeu a lição, né? Acho que facilita isso, né, para você, de certo modo. Ou seja, na hora de investir numa campanha, na hora de investir em processos ali para levar a vacinação do dia a dia mesmo, fica muito mais fácil com uma população mais consciente, né? Sim, bem lembrado aí pelo Acácio. Um dado interessante, né? No último sábado a gente teve o dia D, onde abriu as 34 UBSs para o pessoal se vacinar. E um dado interessante é que mais de 3 mil pessoas procuraram as unidades de saúde e levaram seus filhos, as famílias foram às unidades de saúde. E 30% dessas pessoas já estavam com a caderneta em dia. Então, quer dizer, a campanha de vacinação realmente atingiu a cidade, dizendo, olha, o município está disponível, vai abrir as unidades de saúde, atualize sua caderneta. E muita gente que procurou o serviço, né, 30% de que procuraram o serviço, já estavam com a caderneta em dia.
E isso a gente até ficou muito feliz, apesar da pessoa chegar lá e falar, olha, quero tomar vacina. Olha, não precisa porque você está com a caderneta completa. Então, é um dado interessante, mostra a eficiência ao longo do tempo. E, claro, aquelas pessoas que não tinham se vacinado tiveram a oportunidade de entrar na campanha, a gente abrir todas essas UBSs, além de intensificar na rodoviária, lá da Vila Luzita, no ponto na central lá de ônibus, também na rodoviária aqui de Santo André, junto com a estação de trem. A gente abriu mais pontos. Todos os eventos de crianças, aqui no mês da criança, também tem ponto de vacinação. Então, o município tem feito um grande esforço, tanto de divulgação, como também de ampliação de equipes, para a gente chegar a mais locais e vacinar a população. Em relação também à infraestrutura, né? A equipe, o secretário Acácio, entregou um material muito rico, muito bem detalhado, até a gente agradece, porque foi feito até por território. Então, todas as demandas do Santo André 500 anos, os secretários receberam de forma individualizada regional, porque às vezes tem um problema ou uma sugestão numa região diferente de outra da cidade. Então, a gente conseguiu enxergar as micro-regiões e, por exemplo, onde as pessoas pediram, precisava que melhorasse o atendimento e a infraestrutura. É uma unidade que não passou pelo... Opa, voltou, Gilvan. Opa, o áudio ainda não voltou. Peraí, a gente vai restabelecer o áudio do Gilvan, que entrou o telefonema no celular dele. A gente vai te colocar esse ponto interessante. Mas enquanto eu retomo o áudio do Gilvan, a Cássio... Voltou, Gilvan. Agora você pode completar. É uma unidade, as demandas que a gente recebeu, então tinha ali um pedido de melhoria de infraestrutura e de atendimento. E são unidades que não passaram pelo programa Quali Saúde. E até o final do mandato, o prefeito entrega as unidades no programa Quali Saúde. E aí, por exemplo, quando tem o Quali, já tem todo com prontuário eletrônico, e a gente vai passar de 60%, já no mês que vem a gente atinge 100% das unidades no programa Quali Saúde. E aí também entra com nova equipe de recepção, que também, com treinamento, com uniforme, isso melhora a percepção de atendimento, né? Que de consulta, de exames, a gente já atende a população, tem oferta disponível e atende no prazo. Então, o que as pessoas querem é um melhor atendimento, um bom dia, que as pessoas atendam bem, sejam treinadas para atender bem a população. Então, a gente já está no caminho de atingir 100% da rede e, claro, para o futuro, continuar trabalhando, continuar se atualizando, trazendo novas tecnologias para atender bem a população de Santo André. Você vê que interessante na resposta do Gilvan, né? Porque a gente fala tanto de melhora do serviço público, a gente imagina que é basicamente investimento em infraestrutura, contrata mais pessoal, traz mais tecnologia, mas às vezes simplesmente falar para todo mundo, deseja bom dia quando a pessoa chegar, já resolve um bom problema, né? Às vezes é uma questão nem financeira, né? É uma questão até mais simples. Mas, Acácio, até em cima do que você falou, da área da saúde ter sido diferente na escuta em relação às demais áreas, isso vai exigir, de algum modo, um complemento a mais dentro desse processo? Algo que vai precisar ser retomado de pesquisa para uma avaliação futura, pensando no longo prazo? Porque a gente está falando de um projeto que pensa em 30 anos, né? E projeta as pessoas, pelo menos no curto e médio prazo, elas estão gostando do que está acontecendo, mas e no futuro? Como é que vocês estão pensando? Vai precisar de um complemento a mais ou a própria escuta deu uma avaliação boa o suficiente para vocês? A escuta, Carlos, ela nos traz dois retratos. Um retrato da opinião da população nesse momento e um retrato das expectativas da população para os próximos 10, 20 ou 30 anos. Diante disso, nós falamos em outras oportunidades, o Santo André 500 anos é dividido em 3 etapas. Numa etapa de escuta, numa etapa de planejamento e depois numa etapa de execução. Porém, como nós fazemos com o plano plurianual, como nós fazemos com o plano de meta, nada nos impede, e eu acho até democrático e necessário, que de tempos em tempos a gente ouça a população para nós entendermos se os caminhos e os rumos do Santo André 500 anos estão corretos, estão de acordo com o que pensa a população e
e se o que nós fizemos até ali satisfaz esses anseios da população ou há necessidade de nós mudarmos. Por quê? A gente já disse em outras oportunidades, repito, as vontades da população e o conceito de cidade, ele vai mudando ao longo do tempo. Na saúde, a escuta pública nos mostrou que não é tão assim neste momento, mas nada impede que lá na frente venha a ser. Então, a ideia, a vontade é que sejam feitas reescutas para a gente entender a população naquele momento. E, Gilvan, no seu olhar de gestão, você acha que é necessário, por exemplo, alguma criação de um grupo fixo dentro da prefeitura para fazer esse tipo de avaliação? Eu pergunto muito isso, porque a gente sabe que, por exemplo, o governo federal, o governo estadual, por exemplo, tem setor de tecnologia dentro da área da saúde, tem gente que cuida só da questão de remédios, de verificar como está o mercado farmacêutico, tem gente voltado só para vacina. Lógico, tem os investimentos também na questão de infectologia, né, os institutos que estão voltados para isso. De algum modo, você vê que Santo André pode investir num grupo que realmente esteja mais atento nessas atualizações, ou seja, que continue ali vendo esse processo dia a dia e trazendo novidades, trazendo ações, atento ao que está acontecendo dentro da área da saúde? Sim, né? Quando a gente fala internamente dentro da secretaria, a gente já tem departamentos, né, que cuidam disso, né? Por exemplo, de medicamento, a gente tem a central de abastecimento que monitora todas as unidades de saúde, os indicadores, né? Até em relação ao Ministério da Saúde, a gente tem um departamento estratégico dentro da saúde. Então, internamente, a gente já faz o monitoramento e acompanhamento desses programas. E quando a gente fala de governo, aí a Secretaria do Acácio faz muito bem, né? Que é também o departamento estratégico aí que fica na Secretaria do Acácio. Eles fazem o monitoramento das ações de governo, o que está no plano de metas, no Santo André 500 anos, se foi entregue, qual a etapa, como que está, até cobra muito, né, Acácio? Aí todas as secretarias para abastecer esses dados, para ver se está em dia, se está cumprindo o prazo. Então, a gente tem as nossas obrigações da secretaria para atender diretamente a população, mas também temos aqui uma pessoa que fica direto em contato com a Secretaria do Acácio, onde tem um sistema dentro da prefeitura, onde faz todo o acompanhamento desses dados para que o governo ande como um todo. Eu, a Acácio, é responsável por isso, e a gente tem uma pessoa aqui na secretaria que está sempre em contato, atualizando os dados, para que não se percam esses processos e entre dentro tanto do plano de metas como o programa de futuro, que é o Santo André 500 anos. E, Acácio, fala um pouco para a gente sobre a importância desse processo intersetorial, ou seja, no caso da saúde, por exemplo, não deixar só nas costas da Secretaria de Saúde todo o processo, dividir um pouco a bronca para entender os cenários, entender o que pode ser feito, o que é possível. Fala um pouco dessa estratégia intersetorial, da importância disso dentro de uma gestão. Nós somos uma só gestão. Nós somos uma única prefeitura. Natural, diante disso, que haja um trabalho intersecretarial, que haja um trabalho intersetorial, para que a gente tenha um diagnóstico não só de cada uma das pastas, mas para que a gente tenha um diagnóstico da gestão como um todo. Até porque, quando nós pensamos em gestão, quando nós pensamos no poder público, existem várias dificuldades que são comuns, independentemente do tema daquela pasta. As dificuldades burocráticas, as dificuldades do dia a dia são as mesmas. E quando há esse trabalho intersecretarial, é possível nós partilharmos experiências e aquela secretaria que já superou esta questão contribui com as demais para que ela acabe superando aquilo com mais praticidade. Em segundo lugar, uma gestão moderna leva em consideração resultados. Nós, até 10, 20 anos atrás, não tínhamos no setor público cobranças relacionadas a resultados. Hoje nós temos. O plano de metas é um exemplo bastante evidente disso. Nós temos aqui um monitoramento do plano de metas separado por secretarias. As metas e os projetos foram indicados pela própria secretaria
no começo da gestão. Então, nós vamos, ao longo do tempo, acompanhando o desenvolvimento destas metas, destes projetos. Nós vamos contribuindo com aquelas secretarias que tenham dificuldades em algumas metas, em alguns projetos, na busca de soluções e principalmente, a gente faz esse intercâmbio intersecretarial para que todos possam partilhar os seus problemas, as suas soluções e, na maioria dos casos, desabafar as suas aflições. Exatamente, que é o que acontece, né? Todo mundo acaba tendo um problema que acontece no meio do caminho, é importante ter essa parceria. E, Gilvan, para finalizar, você até falou, né, de alcançar o 100% do Quali Saúde em todos os equipamentos. A gente já citou, por exemplo, esse desafio tecnológico, agora foi implementada a telemedicina em Santo André. Você já falou da questão da vacinação, a conscientização que a população ainda mais, né, depois do processo da pandemia. Mas até, por exemplo, final de 2024, o que a gente pode esperar a mais da secretaria? Tem algum ponto que vocês ainda estão debatendo de estratégias ou de ações, algum tipo de doença ou algum tipo de área que vocês gostariam de fazer um maior investimento na cidade de Santo André? Fala um pouco para a gente do que está sendo planejado até o final de 2024, que, de certo modo, também caminha junto com o plano diretor, junto com os projetos de metas da cidade, os planos de metas da cidade, o projeto Santo André 500 anos. Fala um pouco desse até 2024 para a gente. Um desafio muito grande, né, da gente ampliar a estratégia de saúde da família no município. A gente já tem 55 equipes, passa o mês que vem para 111 equipes, sai de 42% para 70% de cobertura no município. Até o final da gestão a gente vai para 85%, ou seja, dobrando o número que a gente tem hoje. E quando a gente fala de estratégia da saúde da família, a gente fala de prevenção, de cuidar das pessoas antes que elas fiquem doentes. Então, o grande desafio da gestão é esse, é integrar toda a rede municipal, atender bem, com qualidade, com eficiência, o munícipe, e mais do que isso, a gente trabalhar a prevenção para dar qualidade de vida, porque quando a gente fala de Santo André 500 anos, a gente sabe que a população cada vez vai ficando, tem a expectativa de vida aumenta, né? As pessoas vão vivendo mais, acabam vivendo com mais problemas de saúde por um tempo maior, e aí o que a gestão tem que fazer é preparar a cidade, preparar essas pessoas para que preventivamente cuidem da saúde e tenham a qualidade de vida e um futuro muito melhor. E é o que a saúde tem feito, é plantado agora para a gente colher bons resultados lá na frente, principalmente com prevenção. Exatamente, todo mundo tendo muita atenção e, aliás, até fica a dica aqui para quem está nos vendo, vá até a unidade básica de saúde, mesmo que não esteja doente, faz ali um exame mesmo que básico ali e tal, pega a orientação, porque isso já melhora muito a questão de prevenção, né? Já faz uma avaliação muito boa aí e vai melhorando esse processo mesmo, né? É bom que a cidade de Santo André esteja atenta, não só a quem está doente, né? Mas pense no antes para evitar que a pessoa fique doente. Sabe que muita coisa pode ser evitada com prevenção. Entrevistamos aqui o Acácio Miranda, secretário de Planejamento Estratégico e Licenciamento de Santo André, mais uma vez aqui conosco nessa segunda temporada da série sobre o projeto Santo André 500 anos. Acácio, novamente, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário. Um grande abraço, até a próxima. Obrigado, Carlos. Sou eu quem agradece. É sempre um prazer estar com vocês, ainda mais falando sobre o futuro da nossa cidade e falando sobre um futuro saudável, fazendo um trocadilho com o nosso convidado de hoje. É o que a gente mais quer, né? Um futuro extremamente saudável em todos os aspectos. Gilvan Júnior, também secretário de Saúde de Santo André, falando um pouco do que a área da saúde está sendo, como a área da saúde está sendo incluída aqui no projeto Santo André 500 anos. Muito obrigado também por atender o Repórter Diário. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Carlos. Obrigado, Acácio. Um grande abraço. É um prazer sempre aí participar com vocês. Um abraço, até a próxima. Até aos dois. E é isso, pessoal. Falando aí um pouco do projeto Santo André 500 anos, a gente fazendo a segunda temporada, pegando muito do que foi feito nas escutas com a população, mais de 3 mil pessoas foram ouvidas nesse processo, e claro, área a área, trazendo aqui de novo no RDTV para ver como foram as escutas, como isso vai ser incluído dentro do projeto, e que nós estamos acompanhando para e passo ao longo desse período, né? A expectativa é que no dia 8 de abril de 2024 ocorra ali a apresentação de tudo que foi avaliado, todos os processos,
e como esse projeto vai ser colocado na cidade, né? Se vai ser por um projeto de lei, se vai ser num processo maior de planejamento, mas, é claro, pensando lá no 8 de abril de 2053. F5 no computador, atualizando o seu celular sempre aqui para curtir os vídeos do Repórter Diário, inclusive playlist completa sobre o Santo André 500 anos, desde a primeira fase, agora entrando na segunda, no youtube.com/Repórter Diário. Um grande abraço a todos, se cuidem, né, com muita saúde aí nos próximos dias e até o próximo programa.